Vamos começar então falando da CPI da pandemia. Grande verdade política. Depoimento hoje do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele passou mal ontem, voltou a prestar depoimentos hoje, logo pela manhã, e o interrogatório está bastante intenso. Eu vi alguns momentos, eu confesso que eu não consegui ver tudo, mas sei que o Cláudio Tonoli assistiu tudo e vai dar o primeiro destaque. Aquele esquema, Tonoli, dá um destaque, comenta e passa a bola para os colegas comentarem também. Bom, o primeiro destaque, eu acho que ele passou a maior vergonha que ele poderia passar numa CPI. O Otto Alencar fez o Pazuello passar a maior vergonha da vida dele, porque o Otto Alencar, senador baiano que é médico de longa carreira, perguntou para ele, já que o senhor foi ministro da Saúde, o senhor poderia me dizer quando começou a Covid? Aí o Pazuello não soube responder. Em seguida, o Otto Alencar pergunta, o senhor poderia me responder quais são as 4 fases da Covid? O Pazuello não soube responder. Nossa Senhora! Perguntou também sobre a classe, né? Qual que é a classificação ali do vírus, ele não soube responder. Acho que faz parte de uma estratégia maior de atacar a capacidade técnica, né, do Pazuello de estar ali na pasta. E aí ficou no ar aquele climão. Aí nisso o Otto Alencar pega e responde assim, olha, porque apesar de eu ser médico e ter sido secretário de saúde algumas vezes, eu já fui secretário da Indústria e Comércio. E quando eu fui secretário de Indústria e Comércio lá na Bahia, eu fui fazer um cursinho para saber o que é Bolsa de Valores, o que é aplicação, o que é rentabilidade, etc. O senhor não sentiu vontade de fazer esse cursinho? Aí o Pazuello fez o direito dele de ficar quieto, outorgado pelo Lewandowski, e não respondeu mais nada. Cara, que vergonha, que vergonha. É bom a gente ressaltar isso que o Tonoli falou, porque a gente já teve um ministro muito reconhecido, né, um ministro da Saúde muito reconhecido, que não era médico, que foi o José Serra. O José Serra teve uma campanha grande de vacina, né, a campanha contra a AIDS, enfim. Ele não era, a gente sabe a formação do José Serra, ele não é ministro, nunca foi na área médica, mas é um cara que se preparou para isso, né? Tinha as condições e era bem assessorado para falar o que ele precisava falar. Então, o Pazuello, esse tipo de pergunta que é feita para o Pazuello tem toda a razão de ser, porque, logicamente, ele poderia, sendo um general, fazer até, eventualmente, um bom ministério, ser um bom ministro. Mas, logicamente, ele não se preparou para isso. E, mais do que não se preparar, ele seguiu as recomendações, foi um fiel escudeiro ali do Bolsonaro no negacionismo. Então, esse é o resultado do tempo em que ele passou pelo Ministério, a grande quantidade de mortes que nós tivemos. Então, assim, como ele mesmo falou que ele não poderia ser o único culpado, eu até concordo. Ele não é o único culpado, mas ele é um dos grandes culpados, junto com o Bolsonaro, junto com o chefe dele. Com certeza são os 2 grandes culpados pelo elevado número de mortes que nós temos, pela omissão e pelas falhas no combate à Covid. Logo no início, antes do depoimento começar, o Pazuello meio que negou que passou mal, né? O Otto Alencar foi o senador que é médico e socorreu o Pazuello. Ontem, quando ele passou mal, inclusive levou ele para uma sala ao lado, ele deitou o Pazuello no sofá, fez ali um exame superficial e tal, e perguntou, né, como é que foi, se tá melhor, tá? E ele meio que negou, né, que ele não, eu não passei mal, não foi assim também, né? Teve Imagina, tiveram que levantar até as pernas dele para irrigar o cérebro. Pois o Otto Alencar levantou as pernas dele. Ele não quis admitir que passou mal? O que é? Vergonha? Qual o problema de falar que passou mal, gente? Que cérebro? General não passa mal, imagine, não pode. Mas que cérebro? Não ficou tão claro se realmente passou mal ou se foi uma estratégia para ganhar um pouco de tempo, né? Porque já sentiu ali qual que ia ser o clima dos questionamentos dali para frente, enfim. Mas eu acho que essa estratégia de fazer perguntas mais técnicas compromete não só o Pazuello, porque mostra a total incapacidade dele ter comandado uma pasta tão importante nesse momento da pandemia e por tanto tempo, né? Lembrando que dos ministros que passaram pela pasta, ele foi o que ficou maior tempo durante essa crise pandêmica, mas mostra também uma certa irresponsabilidade
do executivo, no caso, especificamente dando nome aos bois do Bolsonaro, de ter deixado a pasta nas mãos de alguém que não estava preparado, né? Então, eu acho que é uma boa estratégia, assim, para quem está ali na CPI, para trazer mais evidências do total caos, né, que virou o país. Acho que fica uma grande lição aí, né, dessa história toda, que é... Você tem que saber dizer não na vida, né, gente? O cara recebe um convite, né, Pazuello era um general, estava ali no Ministério da Saúde, era um secretário, né? Ele recebe uma missão dessa, pô, o cara tem que saber ser humilde e honesto e avaliar, peraí, estão me chamando, estão me oferecendo o cargo de ministro da Saúde do Brasil no meio da pandemia. Eu tenho condições de liderar essa pasta, de comandar essa pasta, de resolver os problemas que essa pasta exige nesse momento tão delicado, talvez o momento mais delicado da história da saúde do país. Eu, Pazuello, posso encarar um desafio desse? Você lembra do desenho A Corrida Maluca? Tinha um cachorrinho chamado Mutley, que falava o tempo todo medalha, 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 medalha. Ah, é isso, né? Pazuello quer medalha, ele quer a 4ª estrela, ele é um general de 3 estrelas. Na Só que cabeça acho dele, que essa missão custaria mais 1 estrela. o ponto aqui não é, talvez, evidenciar que para estar na frente do ministério precisava ser um médico. Não, né? Como bem lembraram, o Serra esteve à frente por um bom tempo, fez uma boa gestão ali. Eu acho que o ponto ele foi assumir um ministério que ele sabia que era importante sem entrar de fato no time, né? Porque, na verdade, o capitão é que mandava. Então, eu lembro quando ele entrou no Ministério da Saúde, e existiam vários argumentos apontando no sentido, mas ele é um general, ele entende de logística, vai ser super importante esse tipo de conhecimento no momento em que a gente vai ter que fazer essa gestão das vacinas, dos insumos, das máscaras, do oxigênio, mas cadê essa capacidade técnica de fato pôr a logística para funcionar, né, no caso dos insumos e das vacinas? Então, acho que ele só entrou para ter o cargo, mas não entrou de fato ali para o time, né, para jogar. Uma farsa. Eu queria ouvir a Isabela Calil. Não, acho que para mim, a fala do Otto Alencar, eu concordo totalmente. Eu acho que esse é o destaque, porque muda. Primeiro, né, tem uma conexão entre o primeiro dia do depoimento dele ontem e o segundo dia hoje, porque o que aconteceu depois da CPI foi que, como a gente sabe, né, o Otto Alencar socorreu, né, o Pazuello, que teria passado mal, e o Pazuello não agradeceu pelo que o Otto Alencar contou, e depois disse que não passou mal. Então, o Otto Alencar deu, inclusive, entrevistas depois dizendo, não, ele passou mal, eu socorri como médico, né? Então, já gerou ali um mal-estar, que eu acho que hoje, para a gente entender a fala do Otto Alencar, ela está relacionada, inclusive, com isso, né? Que ele chegou a comentar que o Pazuello mente, inclusive, a respeito da própria saúde. Até não nisso, né? Até nisso. E tem uma coisa que eu acho importante, porque foi uma mudança de direcionamento na condução, né, dos depoimentos até aqui, porque estava uma coisa muito ainda focada em você disse, você não disse, o que você fez, quando foi a reunião, e acho que o Otto Alencar foi cirúrgico, quando ele começou a fazer perguntas que claramente desconcertaram o Pazuello, porque o Pazuello mostrou que não tem a menor noção, né, de quando começou, o que é o coronavírus, quando começou a ter a primeira epidemia, quando ele não sabe nada, né? Então foi ficando claro nas próprias palavras do Pazuello. Agora, eu ia comentar uma coisa sobre a questão por que escolher um general, né, para essa pasta, né, sem conhecimento na área médica. Eu imagino, é uma hipótese, de que o cálculo feito pelo Bolsonaro é de que nessa pandemia não precisava de alguém que entendesse de saúde pública, ou de medicina, ou de saúde de forma geral, mas sim alguém que entendesse de guerra. Por quê? Porque quando a gente pega, por exemplo, as falas, tanto até o ministro Guedes, o Weingarten, o próprio Pazuello, eles se referem a uma guerra e eles têm uma mentalidade que eles estão uma guerra contra a China, né? Eles atacam a China, eles chamam de comunavírus, falam de, enfim, todas aquelas coisas que a gente já falou aqui, inclusive quando a gente comentou o depoimento do Weingarten. Então eu acho que foi um cálculo, não foi um cálculo dizendo
bom, vamos trazer alguém da área médica. Foi um cálculo no sentido de trazer alguém da área militar, porque eles veem isso como uma guerra e não como uma questão de saúde pública, o que é gravíssimo, que explicaria boa parte das intenções e das escolhas que eles têm feito na pandemia. Todo dia a gente tem, não só na saúde, mas em todas as áreas, né? É uma estratégia também para dividir o país. Então, todo o país é dividido hoje. Então, a Polícia Federal é dividida. Ele cria essa divisão na Polícia Federal, no Ministério da Saúde, em qualquer área que Bolsonaro coloca a mão, ele cria, é o Midas da divisão, né? Ele coloca a mão, ele consegue dividir o país, separar o país entre os bolsonaristas e aqueles que são contra o presidente e são a favor. É apenas isso. Dividir para dominar, Paulo Tadeu. Yes. Vocês destacaram aí o Otto Alencar, mas o papel dos senadores, eu não sei se eu chamo de papel ou de papelão, dos senadores governistas, a gente precisa comentar também, porque eu vi umas coisas lá que me deram vergonha alheia no nível master. Aquele senador Marcos Duval não perguntou nada, ele usou o tempo dele para dar parabéns e agradecer ao Pazuello pelo ótimo trabalho que ele fez diante da pandemia. Inacreditável o discurso dele, ele ficou 15 minutos elogiando o Pazuello, dizendo que ele foi um ótimo ministro e blá, blá, blá. Aí aquele outro, eu não tinha uma opinião muito definida a respeito, mas a partir de hoje eu já sei do que se trata. O senador Marcos Rogério, que vergonha, o senador da República. Vocês viram, ele mostrou um monte de vídeos antigos, vídeos do mês de março, abril do ano passado, 2020, em que governadores e algumas autoridades recomendavam, né, falavam da cloroquina, porque naquele momento o mundo inteiro estava ainda conhecendo a cloroquina, né, em relação à Covid. É desonesto isso, né, Tonholi? Sim. Isso já foi tão explicado, o mundo inteiro estava apostando em várias possibilidades. A cloroquina foi uma das que surgiu naquele momento e apostaram. Toma aí, um monte de gente tomou cloroquina em março, abril, maio. Aí em junho começaram as revelações, né, de estudos mais detalhados. Não foi isso, Tonholi? Você já explicou isso várias vezes. Você vê um senador defender o governo, me passa muita ideia do que o cara está ganhando, está honrando o dinheiro que ele está ganhando. Essa ideia péssima que passa. Quem vê CPI quer ver oposição. Me lembra os Trapalhões, né? Porque nos Trapalhões a gente tinha o Dedé e o Didi, e a gente sabe que o Dedé usava aquele esquema, né? O Dedé era escada para o Didi. O que é fazer escada? É o cara que prepara a piada para que o Didi vai lá e marca o gol, né, da piada, vamos chamar assim. Ele podia, no mínimo, ter feito uma pergunta pro Pazuello responder de forma favorável. Nem isso ele fez, né? Ele ficou lá passando pano, querendo agradar, agradecer. Não tem sentido, não leva a nada. Usando vídeos que estão no WhatsApp, que a rede bolsonarista insiste em compartilhar. Todo mundo já viu aqueles vídeos. O Dória, num vídeo de março de 2020, falando da cloroquina, do Davi Uípe. Tem vídeo do governador do Maranhão, Flávio Dino. Gente, março de 2020, abril de 2020, a gente não tinha todas as informações naquele momento. Mas eu acho que a linha ali dessas falas, né, dessas provas, entre aspas, desses vídeos que ele traz, não é no sentido de afirmar que os governadores defendem a cloroquina, mas no sentido de afirmar, olha, lá atrás todo mundo defendeu. E também tentando jogar um pouco de fumaça nisso tudo. Todo mundo é responsável por esse cenário que a gente está hoje, né? Guardadas as devidas proporções e tentando ofuscar um pouco ali o foco da CPI, que é quem era o maior responsável nisso tudo? Porque quando você responsabiliza todo mundo, no fim ninguém é responsabilizado. Acho que quando ele traz isso, né, dos governadores, é nesse sentido, de olha, todo mundo defendeu lá atrás, então dá para falar que é só o governo, que é só o ministro da saúde, enfim, apontar para um ou para outro. Até porque o pai da cloroquina, o Didier Raoult, o famoso cientista francês, está sendo processado, fez uma meia-culpa esse ano, falando que tudo que ele disse, escreveu sobre a hidroxicloroquina e sobre a cloroquina não foi confirmado no tratamento pela Covid. Fez um artigo negando tudo. E é triste ver esses caras ainda requentando esse assunto insistentemente. É um negócio insuportável. Eu não aguento mais ouvir falar de cloroquina. Não aguento mais.
É um pouco o que o Aldrin comentou, né? Era um momento que acho que tudo... Imagina, né? Uma doença nova, grave, todo o mundo científico ali numa corrida para descobrir cura, numa corrida para descobrir vacina, numa corrida para descobrir medicamentos de tratamento. Então, é natural que tenham se apostado, sim, em vários tipos de medicação, mas acho que a gente mais que virou a página, a gente já virou o capítulo da cloroquina, já trocou o livro, a gente já está na segunda edição, sabe? Yolanda, eu receber um vídeo desse no meu WhatsApp, vindo da minha tia de 70 anos, é uma coisa. Agora, um senador da República que sabe que o que ele está falando não é verdade. Ele está sendo desonesto ali. É desonesto isso. Você mostrar um vídeo de mais de um ano atrás para embasar seu argumento. E a gente paga o salário desse cara. A gente paga o salário desse cara. Mas conversa com a base. Essa é a estratégia. Não é... Ele sabe que não é verdade. Ele sabe que quem está, enfim, ali lendo os fatos atuais jamais sabe que a cloroquina não funciona. Mas a conversa ali é para dar alguma argumentação, algum vídeo depois para o WhatsApp, para a base compartilhar, entendeu? Eu ia dizer que, além disso, além de ter essa questão da narrativa, então eles sabem e aí eles vão direcionar essa narrativa para sustentar a sua base, tem uma outra questão, que é a seguinte: eles têm tentado, os senadores que são da tropa de choque, têm tentado construir uma narrativa de que na ciência não há consenso. E que, então, não existiria, digamos assim, é como se não existisse um lado certo e um lado errado, existe uma controvérsia, então existem cientistas versus cientistas. O problema dessa história toda é que é a seguinte: eles desconsideram, eles pegam trabalhos, acho que o Tognoli lembrou bem do caso do DJ Raoult, na França. Então, o que acontece? Eles pegam trabalhos, por exemplo, inclusive que depois a própria revista vai a público e diz que aquele trabalho, aquela hipótese, ela não vale mais. E aí eles ficam usando trabalhos que estão desatualizados ou trabalhos que não têm um grau, do ponto de vista da hierarquia, da confiabilidade, alto. Então, o que significa isso? Eles pegam, por exemplo, publicações que não foram avaliadas por pares. Isso é uma coisa que aparece muito nas falas. E o que é avaliados por pares? Se você é um cientista, você produz um trabalho, outros cientistas, às cegas, têm que avaliar o seu trabalho antes de ser publicado. E é assim que funciona, basicamente, a publicação em ciência. E tem trabalhos científicos que são científicos entre aspas, digamos assim. Por quê? Porque são, às vezes, pessoas que não são daquela área, então são economistas escrevendo sobre epidemiologia, por exemplo. Eles têm formação, mas em economia e não epidemiologia. E aí eles escrevem um trabalho, tem cara de trabalho acadêmico, publicam num site, por exemplo, de um think tank, alguma coisa assim, e aí eles apresentam isso como um trabalho científico. Então, eles tentam dar uma cara de ciência para um tipo de informação que, na verdade, ela não tem credibilidade no campo científico. E ainda assim, mesmo que a gente tenha, por exemplo, alguns cientistas que defendem essas posições, o que acaba acontecendo é que você vai ter, assim, a maioria dos cientistas defendendo uma determinada posição, por exemplo, que a cloroquina não tem eficácia comprovada, isso é um relativo consenso, e, assim, pouquíssimos cientistas dizendo o contrário, ou nem são cientistas. Então, eles tentam forçar uma narrativa de que eles estão do lado da ciência e que negacionista é o outro. Então, a gente está nesse universo, né, de pensar uma disputa pela ciência. Eu entendo como consenso uma visão que é adotada por uma maioria. Então, assim, a questão da cloroquina me parece que está muito claro. A grande maioria dos principais institutos científicos, representantes da área médica, a grande maioria já formaram um consenso de que cloroquina não é adequada para o tratamento de Covid. Eu entendo consenso por isso. Acontece que a gente vive aí uma consequência do mundo de hoje, do Google, que o Google arruma argumento para qualquer coisa. Então você dá uma googada, deixa eu achar um médico aqui que é a favor de cloroquina e tem um argumento razoável para defender. Você jogar no Google, você vai achar. A gente acha de tudo. Se você pegar as publicações científicas, como a Nature e a inglesa The Lancet, quando você vai fazer um artigo, eles te pedem um termo em inglês, impair. O que é impair? É impar. Você tem que fazer com um par que conteste a tua visão. Então, os artigos são sempre assinados, no mínimo, por 2 pessoas. Sempre tem que ser impair ou impir.
Na Inglaterra eles falam em peer, como a gente fala para a internet, peer, e nos Estados Unidos falam em pair. Quer dizer, ciência é contradição. Ciência é tudo aquilo que pode ser negado. Você pega o senador Heinz, por exemplo, ele pega um artigo escrito pelo Didier Raoult, e somente pelo Didier Raoult, e fala, olha aqui, ó, tá aqui a cloroquina. Eles não pegam artigos em peer ou em pair. Para cada um Didier Raoult, você tem mais 100 outros artigos de outros especialistas falando o contrário. Mas eu acho que isso torna ainda mais difícil o combate à fake news, porque quando você trabalha com meias verdades, né, você se ampara por algum dado ali que você selecionou, muito bem selecionado, com alguma informação, com algum estudo deturpado, sem base estatística, sem relevância estatística, mas que você está promovendo como se tivesse, é mais difícil ainda você combater, né, a fake news. E acho que é um pouco nessa linha que o senador resgatou vídeos antigos. Na ciência moderna, um artigo feito por uma pessoa só não tem validade. Se você pegar quando Einstein escreveu a teoria geral da relatividade, lembre-se que demorou 25 anos para que houvesse um eclipse, e foi mandada inclusive uma equipe aqui para a cidade de Sobral, no Nordeste, para poder fotografar aquele eclipse, e depois de 25 anos da publicação da Teoria Geral da Relatividade, é que ela foi comprovada a partir da fotografia de um eclipse que comprovava ela, porque era um artigo feito por uma pessoa só, não admitia contestação. E daí a importância de você hoje, quando pegar um artigo que trate da Covid, tenha que ser um artigo escrito por pelo menos 2 pessoas. Tem três mentiras, 3 fake news que eu não aguento mais ver bolsonarista replicando. Essa é a história da cloroquina contra a Covid. A história de que o STF não deixa o Bolsonaro fazer nada. Uma fake news que eu não aguento mais receber em WhatsApp. Eu acrescentaria mais uma, Fala. Que é a questão do Brasil estar entre aqueles que mais vacinam. Então, eles pegam os números absolutos. E, enfim, você tem que pensar, porque se for assim, então países que têm uma população maior, claro que vão estar em primeiro lugar, mas você tem que pensar em proporção, ou seja, quanto vacina a cada 100 habitantes ou 100 mil habitantes, e aí eles colocam na proporção e apresentam como sendo uma vantagem. Então, o Brasil é o 5º país que mais vacina no mundo. Sim, mas a questão é, em relação à proporção da população, tem que pensar o seguinte, quanto da população a gente está vacinando? Estamos vacinando pouco, e aí é claro que a gente sempre pode comparar com um país que está muito mal em relação à vacinação. A gente tem países, inclusive, que só vão começar a vacinar, tem previsão para 2023, porque a gente tem uma desigualdade em relação à distribuição das vacinas. Mas a gente tem que pensar o Brasil em relação ao próprio Brasil, ao nosso histórico. Quer dizer, o Brasil com o SUS tem um histórico de vacinação impecável. O Brasil consegue vacinar, tem estrutura de distribuição, o que a gente não tem é vacina. Então, ou seja, a gente não precisa comparar o Brasil com outros países, basta comparar o Brasil com campanhas anteriores e com o que o Brasil tem de estrutura e um dos maiores e melhores sistemas públicos de saúde. Então, quando a gente trata de vacina, o Brasil é ponta, né? A gente tem trabalhos, por exemplo, artigos, às vezes internacionais, que apontam isso, né? Falam, olha, o New York Times publicou no início de maio um artigo que dizia isso, falava, olha, o que aconteceu com o Brasil, que era exemplo de vacinação, e agora está se tornando um pária do ponto de vista epidemiológico. Então é muito desleal, né, essa fala, porque quem não entende de pesquisa ou quem não entende de números tende a achar que está tudo bem em termos de vacina, mas não está. Se a gente olha para a proporção da população, estamos mal. Tem uma malandragem aí nessa história da vacinação. Inclusive, isso foi apontado na CPI hoje, eu não lembro por qual senador, quando questionou ali o Pazuello, que é a história do próprio Pazuello ter dado a instrução para que se aplicassem o maior número possível de primeiras doses, garantindo que haveria uma segunda dose em breve. O que aconteceu? As vacinas não chegaram, e hoje a gente tem um número, bonitinho para mostrar de vacinados no Brasil, mas é só com a primeira dose, ou seja, são pessoas que não estão imunizadas. Imunizado significa 2 doses aplicadas e a gente tem menos de 10% da população imunizada. Por quê? Porque tem vacina atrasada e porque tem muita gente aí com segunda dose para receber que não está recebendo.
Tem várias cidades do país que estão com a sua vacinação parada. O Butantan está parado por falta de insumos. Essa é a realidade. E aí fica essa narrativa, aí, como você bem lembrou, Isabela, de olha lá o Brasil como está bem na vacinação. É mentira. A outra mentira que eu lembrei agora é a história de que mas o Bolsonaro deu bilhões para os estados. Cadê esse dinheiro? Jogando no colo dos governadores, né, Paulo Tadeu? A culpa pelo que a gente está vivendo na pandemia. É desonesto. E tá claro, assim, eu acho que essa CPI, talvez a gente nem precisasse dela, mas assim, a CPI está produzindo mais provas ainda. Tem a questão do TCU, né, o Tognoli vem lembrando muito bem, a questão do TCU, os dados que vêm por aí do TCU, do Tribunal de Contas da União. Então, assim, o cerco ao governo está se fechando. Se já era possível antes a gente colocar o governo culpado por essa crise da vacinação e por essa crise da pandemia, eu acho que essa CPI está servindo para deixar isso mais claro, para que os brasileiros entendam que existe um grande culpado, que é o grande chefe, né? E existe o subordinado dele, que é o ex-ministro da Saúde. Esses dois aí estão fazendo o trabalho de coveiro. O Pazuello foi safo e ontem ele falava que os organismos de controle, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União e Advocacia Geral da União foram os que não deixaram eles comprar a vacina por causa do preço. Ontem o TCU emitiu uma nota, como nós dissemos no ar, falando que jamais proibiu isso. Então, hoje, em seu depoimento, o Pazuello só cita a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União. Limou o TCU porque tomou um toba. Não, já foi desmentido isso também. Mais uma das mentiras do Pazuello. Eu só não entendi para terminar a história a performance do senador Marcos Rogério, ele sugeriu convocar o Silas Malafaia nessa CPI. Vocês viram isso? Sim. Convoca o Silas Malafaia porque ele é conselheiro e fala diariamente com o Bolsonaro. Alguém pode me explicar? Eu não sabia que o Bolsonaro se aconselhava com o Silas Malafaia. Mas nesse momento na CPI, até quem estava no meio dessa conversa era o próprio Flávio Bolsonaro, que chegou a falar de família, né, fez uma provocação. Eu acho que tem algumas coisas que eles fazem e eles conseguem fazer isso, que é perturbar o andamento do depoimento, então eles ganham tempo, aí eles começam uma sessão de xingamentos, de coisas completamente nonsense, e aí a sessão para, soa aquele alarme, e aí para. Então aí eles conseguem parar o depoimento. Então, eu acho que tem mais a ver com essa estratégia que eles têm feito, né? Não é a primeira vez, né? Isso já aconteceu antes, Flávio Bolsonaro entrar na sessão e aí xingar, né, o Renan Calheiros, e aí vem com umas coisas completamente nonsense. Então, isso é para barrar a CPI e para barrar o depoimento, porque eles vão ganhando tempo e vai dar tempo de ir pensando, dá tempo de fazer uma pausa, e eles vão ganhando pausas, né? Mas em relação às vacinas, eu ia comentar uma coisa que também foi muito grave, que tem aparecido, que é a questão da negociação da Pfizer. A gente fala muito, né, essa CPI pode não acabar em nada, ou vai acabar em pizza, mas eu acho que tem uma questão importante de dados que estão sendo revelados, né, a própria carta, o valor da compra da unidade, da dose, que vai ficando claro para a população uma situação que é a seguinte: Pazuello, então, teria recusado a vacina da Pfizer, num primeiro momento, porque disse que era muito caro, porque eles estavam vendendo a $40. E depois chegaram a $10, é uma coisa assim que está entre $10 e $40. E o que vai ficando claro para a gente é que ele diz, não, era o meu dever, né, como do ponto de vista da logística, recusar esse preço para conseguir um preço melhor e para depois abaixar o preço, e eles efetivamente até conseguiram a negociação com a Pfizer. Mas o fato é que quando a gente faz a conversão, né, se a gente vai pegar $10, quer dizer, a vida humana, a vida do brasileiro, vale alguma coisa quase como perto da casa dos R$50. Então, a gente está falando de um tipo de economia que o Estado, que não faz o menor sentido, né?
Então, é uma coisa que a gente vai vendo e que, como a gente não está acostumado com essa questão da logística das vacinas, essa questão da imunização, quem é leigo, a gente vai vendo a noção do quão pequeno é isso do ponto de vista da estrutura do Estado, de quanto isso poderia custar para o Estado. Quer dizer, uma vida humana, será que uma vida humana não vale R$50, né? Será que o Pazuello teria que ter recusado, sim, para conseguir barganhar melhor preço? Ou deveria ter aceitado ou ter negociado, mas de uma forma mais rápida, em condições que pudesse vacinar a população, lembrando que potencialmente, pelo menos 2 doses equivale a uma pessoa imunizada, né? Então é muito grave quando a gente vê que a vida do brasileiro vale muito pouco nesse sentido, né? Está muito claro com os depoimentos do Pazuello. O governo trabalhou pela imunização de rebanho o tempo todo. Botaram um general para acatar tudo que o Bolsonaro falava, enquanto o pessoal se contaminava e o Bolsonaro saía por aí sem máscara, apregoando que máscara não serve para nada. Eles apostaram na imunização de rebanho e, por apostarem na imunização do rebanho, não fizeram lances para nenhuma das vacinas, porque o que eles acreditam é a imunização do rebanho. Agora está esse Pazuello por 2 dias, pondo toda a culpa no seu próprio peito, porque ele quer ganhar a 4ª estrela, e deixando muito claro, o governo não agia nem pelo valor de uma vida. Isso é o preço da imunização de rebanho. Acho que isso tem que ficar mais claro que tudo. O Bolsonaro é pela imunização do rebanho e tudo que ele se movimenta, a coreografia do poder dele, roda em torno da imunização por rebanho. Essa estrela do Pazuello aí, que ele pode colocar no peito, pode acabar sendo a estrela do PT, né? Porque com esse desastre todo na condução da pandemia, o próximo governo, infelizmente, pode cair no colo do Lula, né? O general Santos Cruz falou isso aqui, né? Essa direita que está aí está ensinando o povo a odiar a direita, não é isso? Foi mais ou menos isso que ele falou? Foi, exatamente. O senador Alessandro Vieira encerrou citando o livro Eichmann em Jerusalém, né, Toalha? Você viu essa parte? Eu vi o livro que a gente vem falando há semanas aqui. Mas vamos ver o senador Alessandro Vieira, tem um vídeo dele aí. O Leandro tá aí, não? Foi uma análise de um outro julgamento passado. Analisado o cidadão, se dizia que ele não possuía um histórico ou traços preconceituosos, não apresentava características de um caráter distorcido ou doentio. Ele agiu segundo o que acreditava ser seu dever, cumprindo ordens superiores e movido por um desejo de ascender em sua carreira profissional, na mais perfeita lógica burocrática. Segundos. Cumpria ordens sem questioná-las, com maior zelo e eficiência, sem refletir sobre o bem ou o mal que pudessem causar. Essa análise foi feita com relação a Eichmann, em julgamento feito, salvo engano, em 67, em Israel, onde se apreciava a participação dele na chamada solução final contra os judeus. 62, me corrige aqui o professor Randolfo Rodrigues. Faça essa referência, senador, ex-ministro Pazuello, porque muito claramente nos contatos em que tivemos, Vossa Excelência não se portou com desrespeito à vida. Pelo contrário, lhe solicitei por telefone respiradores para o estado de Sergipe e o senhor conseguiu dar atendimento super célere, salvou vidas naquele estado. Mas dentro do conjunto da obra, do exercício de uma política pública de saúde, infelizmente o senhor falhou. E eu tenho absoluta convicção que não falhou por decisão sua. Não consigo entender que diabo de dever, de lealdade, Vossa Excelência, imagina ter, que faz com que acoberte o verdadeiro autor das ordens que o senhor seguiu. Isso é lamentável. Obrigado, senhor. Esse aí foi o senador Alessandro Vieira, falando desse livro aqui, ó. Um monumento da cultura mundial, né? Quem pode falar? Eu não combinei antes. Isabela Calil, conhece esse livro? Sim, Aldrin. Na verdade, se a gente for... Ele falou de uma maneira polida, né? Mas o que ele está fazendo é chamando o Pazuello de nazista, né? Então, ou seja, ele está dizendo o seguinte, que o Pazuello, nessa perspectiva de que só cumpriu ordens, né? De que ele só teria feito sem de uma coisa, digamos assim, não teria feito de caso pensado, no caso de Manaus e tudo mais, mas que ele está colocando o Pazuello numa situação que é de uma situação de um personagem histórico que foi julgado por crimes, né, durante o Holocausto.
Isso é muito grave, e eu acho que tem uma questão aí que gerou um mal-estar, porque essa acusação ela é gravíssima, né? E que gerou um mal-estar enorme na CPI, tanto que isso, depois, logo na sequência, eles tiveram que fazer uma pausa, né? Porque as coisas ficaram bem pesadas, Pesado. né? Mas, efetivamente, eu acho que acho justo. Foi válida a comparação. Foi válida, não foi? Eu acredito que sim. Sim, eu acredito que sim. Porque a questão do conceito de banalidade do mal está em você, quando você diz, eu só estou cumprindo ordens, né? Eu estava apenas fazendo o meu trabalho. Só que nessa de fazendo o trabalho, quando você cumpre ordens, sabendo que você vai, de uma certa forma, causar mal às outras pessoas, você é responsável também por isso, né? Então, esse é o ponto. Acho que a comparação foi legítima. Aí, fica a nossa dica de leitura para o seu final de semana. Eichmann em Jerusalém. Quer falar alguma coisa sobre essa passagem? Então, olha, eu posso mudar a pauta aqui. Não, queria lembrar que a Hannah Arendt fez uma grande reportagem nesse livro. Ela cobriu pessoalmente o julgamento em Israel. E o Eichmann era um cara vegano que só ouvia música clássica, era super educado, e quando vai depor no tribunal, diz que cumpriu ordens técnicas. O termo que ele usa é ordens técnicas, e que não cabia a ele contestar o que estava por detrás das ordens técnicas. E foi a partir daí que surge uma ética na medicina que é chamada de ética consequencial. O que é consequencial? Eu farei qualquer coisa desde que a consequência última seja salvar o paciente. Aí isso volta para o terreno da ética, e em ética hoje se pergunta o que é de consequencial naquilo. Então a pergunta que se faria para o Pazuello é: o senhor pensou na consequência, que seria não pagar por uma vacina porque o preço era muito alto? O senhor estava trocando uma vida por alguns tostões? Então, em ética, hoje se pensa muito em consequência, em ética consequencial, a partir desse livro Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt. A Grande Verdade.